Atos capítulo 27, a partir do versículo 9. Amém? O texto vai começar assim. É a mesma versão. Tínhamos perdido muito tempo, e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu. Eles estavam dentro de um navio. E o verso 10 diz assim: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarreterá grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, a pessoa que era responsável por aquele navio, pelos presos que estavam naquele navio, mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um ponto de Creta que dava para o sudoeste e noroeste, onde eles queriam ir, né? O verso 13: começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que havia obtido o que desejavam, pensavam que tinham feito a escolha correta. Porém levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta, à beira do litoral. Pouco tempo depois desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste, ou em algumas versões, Euroquilão. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Cansaram de agir, cansaram de tentar controlar o barco e ficaram à deriva. O verso 16: passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. A Deus dará. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Amém? Queria que você curvasse sua cabeça agora. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, vamos agradecê-lo por esta palavra. Paizinho, nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Nós já te louvamos, já ofertamos, contribuímos com o teu reino. Deus, agora diante da tua palavra que nós acabamos de ler, que o Senhor venha falar ao nosso coração. O Senhor sabe daquilo que nós precisamos, onde nós temos que nos consertar,
o que nós temos que abrir mão, o que nós temos que agarrar. Deus, nessa noite, que o Senhor venha falar aquilo que nós de fato precisamos ouvir. Nos dê entendimento da Tua palavra. Nos ensina nessa noite. Fala comigo e fala com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui rapidamente falar um pouquinho do que estava acontecendo com Paulo. A palavra de Deus nos conta nesse mesmo livro de Atos, versículo 9, que Paulo era alguém que perseguia a igreja. Quando nós lemos em Atos e vemos o primeiro a morrer, o primeiro mártir do evangelho é Estevão. E Estevão está ali pregando a palavra com ousadia, mas as pessoas não gostam de ouvir a verdade. À medida que Estevão pregava, o Espírito Santo ia se apossando mais de Estevão, ele ia ficando ministrando de uma forma cada vez mais poderosa, e a palavra que saía da boca de Estevão era cada vez mais forte, ia cada vez mais de encontro às necessidades das pessoas. E à medida que as pessoas eram confrontadas com a palavra que saía da boca de Estevão, elas eram obrigadas a refletir com a vida as quais elas viviam, com os conceitos que elas tinham de Deus. Elas eram confrontadas com a palavra de Estevão. Mas só que muitas vezes, quando nós somos confrontados com a palavra do Senhor, muitas pessoas, quando são confrontadas com a palavra do Senhor, com a verdade, elas não gostam. Elas reagem de maneira violenta. E foi o que aconteceu com Estevão. Levaram Estevão para fora da estrada, para fora da cidade, e lá apedrejaram Estevão. E as pessoas que apedrejaram Estevão, diz a palavra do Senhor, que elas tiraram as suas as suas túnicas, né? Os seus mantos, e colocaram aos pés de um homem chamado Paulo. Eles tiraram as suas túnicas, né? Suas batas, né? Não lembro agora parte das suas vestimentas, e colocaram ali sobre os pés de Paulo. E Paulo, ele presencia a morte de Estevão. Mas a palavra do Senhor fala que Paulo, esse homem que estava nesse navio, no texto que nós lemos, ele chega para os sacerdotes e pede autorização, pede uma carta para que ele pudesse continuar fazendo o seu trabalho. Ele fazia muito bem feito. E qual era o trabalho de Paulo? Perseguir a igreja que estava começando. Onde ele soubesse que havia um foco de cristãos ali reunido, ele queria estar lá para mandar prender, para mandar dar uma surra, ou às vezes até para matá-los. E Paulo parte de Jerusalém para a cidade de Damasco, porque ele sabia que ali havia um grupo de irmãos, e ele parte com autoridade máxima, com carta branca para fazer o que ele quer. Só que a Bíblia diz que era a hora em que o sol brilhava mais. Ele teve um encontro com o Senhor, e ele caiu, e ele ouviu uma voz que dizia assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele pergunta para aquela voz, para aquele clarão, ele pergunta: quem és tu, Senhor? E ele fala assim: eu sou Jesus o Nazareno, a quem você persegue. E agora ele está ali no chão, cego, porque assim é a situação de uma pessoa quando ela se encontra com o Senhor. Ela cai, e agora Deus manda que ele levante, cego. Agora aquele homem que perseguia os cristãos, ele é totalmente dependente de outras pessoas. E agora aquele homem que perseguia os cristãos, aquele poderoso, ele anda dependendo das pessoas. E ele vai
entra na cidade, e lá tem os irmãos que estão esperando por ele. Ananias ora por ele. Aí depois, outro irmão ora por ele, e a vida dele é restaurada, a visão dele é restaurada. Mas agora imagine um perseguidor que perseguia a igreja. E agora os irmãos ficam com medo de receber Paulo. Há quem diga que ele tinha 2 nomes, né? Saulo e Paulo. Saulo quer dizer o grande, e Paulo quer dizer o pequeno. Agora o grandão se torna pequeno, e agora o grandão está no meio dos irmãos, e os irmãos pensando ser mais uma astúcia de Paulo, os irmãos pensando que aquilo fosse uma armadilha de Paulo, para prendê-los, para descobrir onde que eles se reuniam. Agora a igreja, os irmãos da igreja têm medo de receber Paulo. Naquela época era muito difícil pregar a palavra do Senhor. Imagine hoje, muitos países fechados para o evangelho. Coreia do Norte, Coreia do Norte, agora mesmo morreu um grupo de irmãos, uma igreja, mais de 100 pessoas, porque elas se reuniam em lugares escondidos, em lugares impróprios, lugares subterrâneos, porque na Coreia eles não têm a liberdade que eu e você temos aqui, ó, de sair de casa dizendo que vai para a igreja, de sair de casa com a Bíblia debaixo da mão, andar no carro cantando, andar a pé cantando o hino de louvores ao Senhor. Que liberdade, irmãos, nós temos aqui. Na Coreia não pode. Descobriram, acho que 2 policiais civis descobriram onde eles estavam reunidos, e lá mataram os irmãos, levaram preso e mataram os irmãos. E agora Paulo se converte, está com a visão restaurada, no meio do povo de Deus, no meio dos irmãos. E quando os irmãos temem, estão receosos em receber Paulo como um novo membro da sua comunidade, um novo componente, né, da comunidade, o caminho, porque era assim que os cristãos eram conhecidos, né, como os do caminho, né, ou os do caminho, aqueles que serviam a Jesus. O primeiro nome era dado, o caminho. E agora Paulo está ali, e a igreja com receio de recebê-lo, porque todos sabiam da perversidade que Paulo fazia com os cristãos. Mas Deus fala para o seu servo: olha, não tema em receber Paulo no meio de vocês, porque este é para mim um varão escolhido, e é ele quem vai levar esta palavra, esta mensagem a príncipes, a reis, em outras palavras, a lugares que vocês não teriam como entrar. Irmãos, o nosso Deus, Ele é soberano, Ele está no controle de tudo que acontece. Ele está no controle do tempo, Ele é atemporal, para Ele não existe tempo. Para Ele não existe passado, nem presente, nem futuro. Tudo está acontecendo para Ele naquele momento ali. Aí agora, Deus, através da sua infinita graça, levanta um homem que perseguia os cristãos, que matava os seus filhos, né, da igreja, os cristãos da igreja, e fala para ele: olha, perseguidor, eu vou te mostrar o que é ser perseguido. E os irmãos de início não conseguem compreender aquilo, porque humanamente é impossível compreender os planos de Deus. E os irmãos ficam receosos em receber Paulo como um membro, vamos dizer assim, daquela religião, né, o caminho. Os irmãos ficam assim meio que receosos em receber aquele senhor. E quem não era Paulo, irmão? Alguém conhecedor da lei,
ele mesmo se declara em Atos como um fariseu zeloso pelas Escrituras, alguém que aprendeu com Gamaliel, alguém que aprendeu, que era discípulo de Hilel, um dos rabinos mais importantes daquela época. E ele conhecia toda a lei, toda a estrutura do Antigo Testamento, todas as leis morais, leis cerimoniais. Paulo era um conhecedor à altura de tudo isso. E ele perseguia os cristãos porque achava que aquilo estava errado, porque ia contra os princípios que ele defendia. Aí agora, convertido, ele passa mais ou menos 14 anos aprendendo sobre Deus, aprendendo sobre Jesus. Ele passa 14 anos sendo discipulado, 14 anos aprendendo daquilo que os apóstolos comiam e davam para ele, porque alguém que conhecia, vou dizer assim, todo o Tanakh, todo o Antigo Testamento. Agora ele estava se sentando para aprender com pessoas, podemos dizer assim, leigas, né? Indoutas, mas eram elas quem conheciam o Evangelho, eram elas quem conheciam sobre Jesus, foram essas pessoas quem andaram com Jesus, foram essas pessoas que foram testemunha ocular daquilo que Jesus tinha feito. Agora Paulo, um grande conhecedor da lei, um grande erudito da sua época, ele se senta para aprender, para que depois ele venha se levantar para ensinar. E muitas vezes nós lemos a Bíblia rapidamente, nós lemos o livro de Atos rapidamente, e pensamos que Paulo, quando ele se converte, já levanta aqui a poeira, já fica bom dos olhos, quero pregar. Não, Paulo, ele passou 14 anos aprendendo sobre Jesus. Aí agora ele começa a viajar, começa a pregar, ele sente algo queimar dentro dele, ele sente uma chama dentro dele, que pulsava, que queimava, e ele achava e se via na obrigação de falar, de testemunhar daquilo que ele viu, daquilo que ele aprendeu para outras pessoas. Aí nós vemos em Atos, ele viajando para vários lugares, pregando a palavra do Senhor, e nessas viagens ele apanha, em alguns momentos deram tanto em Paulo com vara de pau, apedrejaram, e muitas vezes ele foi dado como morto. Teve uma vez que olharam para ele assim, de tanto apanhar, de tanto baterem com vara, de tanto apedrejar, não, esse aqui já morreu, e levaram ele para fora da cidade. Aí se levanta e vai pregar em outro lugar. Talvez fosse eu e você, na primeira dificuldade, nós já diríamos: rapaz, Senhor, tu sabes que eu me esforcei, né? Me dispus a pregar a tua palavra, mas você está vendo, né, Senhor, as dificuldades, então eu estou vendo que o Senhor não quer que eu vá mais. Mas Paulo, ele resolve ir em frente, porque ele sabia que ninguém poderia tirar a sua vida senão aquele que a deu. Paulo sabia que só morreria no dia certo, e agora ele sai pregando a palavra do Senhor. Quando Paulo ele é preso, ele está sendo enviado para Roma, para lá ser julgado pelo imperador. E nesse caminho, ele foi preso quando estava em Jerusalém, onde lá ele encontra Tiago, o irmão do Senhor. Então, numa dessas viagens, ele vai para Jerusalém. Lá ele encontra os irmãos ficam contentes: rapaz, é você mesmo que está por aqui, é verdade que você tem sido usado assim, assado. E Paulo, pela misericórdia do Senhor. Aí eles levam Paulo até Tiago, o meio-irmão de Jesus,
porque Tiago era meio irmão de Jesus. Esse Tiago não é o apóstolo. E agora Tiago começa a falar também: olha, Paulo, aqui também tem acontecido vários milagres. Paulo, os judeus têm se convertido. Paulo, os judeus estão se juntando a nós, a igreja está crescendo. Agora, Paulo, como aqui tem muito judeu, aí ele começa a falar de uns probleminhas que está tendo ali. Vamos falar sobre isso numa outra oportunidade. E Paulo aceita aquilo lá, beleza, estamos juntos. É para o evangelho crescer, amém. É para somar, estamos juntos. Lá na frente, Paulo vai escrever que eu me fiz de fraco para ganhar os fracos, me fiz de forte para ganhar os fortes. E Paulo agora está pregando. Aí algumas pessoas se levantam. Deixa eu ver se o meu tempo aqui vai dar. Algumas pessoas se levantam contra Paulo, porque havia em Jerusalém uns romanos, né, que estavam visitando a cidade por conta da festa. E eles veem, junto com Paulo, um certo grego, que eu esqueci o nome dele agora, é complicadinho o nome dele. Antrífono, parece que vai conhecer o nome do rapaz. Aí Paulo está pregando lá, e as pessoas se levantam contra Paulo, alegando que ele está pregando o evangelho, que ele está pregando uma palavra diferente contra os povos daquela cidade, que Paulo está pregando uns costumes diferentes, alheios ao que eles acreditam. Mas a principal razão para que eles queiram, porque eles querem apedrejar Paulo, é porque eles viram esse grego andando com Paulo, esse gentio, e agora eles culpam Paulo, dizendo que ele levou um gentio para dentro da sinagoga judia, que aquilo era terrível. E agora Paulo está preso. E quando eles querem apedrejar Paulo, porque eles queriam lixar Paulo, eu vou correr um pouquinho para ver, senão não vai dar tempo para a gente chegar lá dentro do navio. Eles querendo apedrejar Paulo, a multidão se levanta mesmo, querendo arrancar o pescoço de Paulo. Aí a notícia chega ao comandante da guarda: rapaz, chegam ali que a turma está querendo matar um rapaz ali, um senhor ali. Aí quando eles chegam lá, deixa disso, né? Eles pegam Paulo. O texto vai dizer que foi obrigado os soldados saírem com Paulo, pegarem Paulo, tipo assim, agarrados, né, com ele, fazendo um cinturão de força para proteger Paulo, porque a turma queria matar Paulo. E aqueles guardas resolvem levar Paulo para uma fortaleza chamada Antônia. E quando ele está subindo com Paulo naquela escada, aí Paulo diz assim: eu posso falar? Você me dá um minuto para falar? Aí quando eles ouvem Paulo, falam: oxe, e você sabe falar grego? Aí sim, você fala grego. Mas vem cá, você não é aquela pessoa que, um egípcio, eu pensei que você fosse um egípcio que apareceu aqui, causando uma revolta, levando algumas pessoas para o deserto, mais de 4.000 pessoas. Não sou essa pessoa não. Eu sou Saulo de Tarso, uma cidade importante da Cilícia. Resumindo aqui, quando aquele soldado descobre que Paulo, ele sabe falar outro idioma, ele já pensa assim: rapaz, esse cara não é qualquer pessoa não. Esse rapaz aqui não é qualquer pessoa. Eles resolvem levar o caso para o chefe. Aí Paulo conversando com ele, resumindo aqui, irmão, estou resumindo a história. Paulo conversando com ele, e eles resolvem querer, ele manda que açoitasse Paulo, que prendesse Paulo e desse uma surra nele. Aí Paulo fala: calma aí, rapaz, é assim que vocês fazem com um cidadão romano? Aí quando o comandante, o principal da guarda, percebe que Paulo, né, é romano, né, que ele tem dupla cidadania, né, aí o cara baixa o facho dele. Aí começa a tratar Paulo bem. Aí Paulo é preso, mas continua tendo liberdades. Ele pode receber pessoas, pode andar com o auxílio de um guarda na cidade. Resumindo, Paulo agora ele está dentro do navio, porque ele quer ir para Jerusalém, para Roma.
E agora, dentro desse barco, ele dá algumas dicas para as pessoas naquele barco, e as pessoas não querem obedecer. E eu queria que você lesse comigo o verso 10 a 12 do capítulo 27. O verso 10 diz assim: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa, acarreterá grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, o que era responsável por aqueles presos que estavam naquele navio, não era um navio pequeno, mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio, visto que o porto não era próprio para passar o inverno. A maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um ponto de Creta que dava para o sudoeste e noroeste. Então, senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarreterá grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Naquele momento, o centurião tinha que escolher entre o conselho de Paulo, que era um prisioneiro, e o conselho dos marinheiros, que eram as pessoas que estavam ali, que conheciam todo aquele local, conheciam a navegação, como navegar. E aquele centurião, ele rejeitou o aviso de Paulo e decidiu continuar a viagem um pouco mais. Não, já ouvi aqui Paulo, rapaz, o que você entende de navegação? Não, vou falar aqui com o piloto, com os marinheiros. Aí ele acatou a decisão dos marinheiros. Aquele centurião, ele era responsável por conduzir aquelas pessoas até Roma. Aquele centurião, naquele navio, ele era alguém responsável por conduzir todas as pessoas, 276 passageiros, até Roma. E a vida delas, o bem-estar daquelas pessoas, estavam em suas mãos. O bem-estar, a segurança de 276 pessoas estava nas mãos do centurião. E agora ele toma uma decisão baseada na experiência de outros. O centurião, ele ouve Paulo e resolve atentar para a opinião dos que tinham experiência com o navio, que tinham experiência em pilotagem. Então agora ele toma uma decisão baseada na experiência de outros, dizendo que, não, rapaz, compensa a gente se arriscar sim. Por que nós vamos ficar aqui? Não, dá para chegar onde nós queremos. Essa ilha aqui, nós não estamos muito confortáveis dessa banda aqui. Dá tempo a gente chegar do outro lado sim. Muitas pessoas são iguais a este centurião, àquele centurião. Muitas pessoas levam outros ao naufrágio por não saber discernir o certo do errado, daquilo que é de Deus e daquilo que não é de Deus. Aquele centurião estava conduzindo 275 pessoas, né? Se contasse com ele, era 276 pessoas, e a vida delas estava em suas mãos, mas ele estava conduzindo aquelas pessoas para vou dizer assim, uma furada. E muitas pessoas também são assim, elas conduzem outras ao naufrágio.
por não saber discernir o certo do errado. Qual que era o correto? Era ele ouvir Paulo. E o errado, ouvir as pessoas as quais realmente ele ouviu. Mas naquele momento o centurião ele não soube discernir. Porque as coisas espirituais se discernem como? Espiritualmente. Muitas vezes, algumas pessoas estão com problemas. E elas vão atrás de ouvir terceiros, que não são seu pastor, que não é sua pastora, que não é ninguém da sua igreja. E elas vão se aconselhar com outras lá fora, que depois que elas dão o parecer delas, depois que elas dão o conselho delas, elas não estão nem aí. Mas a pessoa com a qual eu estou me aconselhando é um homem de Deus. Ela é de uma igreja X. Onde é que ele mora, irmão? Onde é que ele mora, irmã? Eu não sei não, pastor. Eu ouço ele na internet, eu vejo ele na internet. Irmão, cuidado, irmão. Você vai se aconselhar com uma pessoa pela internet, ela não tem responsabilidade nenhuma, obrigação nenhuma sobre a sua vida. Agora você vai obedecer aos conselhos dela, você amanhã está numa fria, e aí? Como é que está a sua vida? Então muitas vezes, pessoas entram em um naufrágio, entram em uma barca furada, porque não sabem discernir o certo do errado, o espiritual do carnal. Muitas vezes agimos assim dentro de casa, tomando atitudes que colocam em risco as pessoas que mais amamos, sabia? Muitas vezes nós agimos assim dentro de casa. A gente toma uma atitude baseada no conselho que nos deram, e você como chefe de família, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, você toma aquela decisão, embarca naquele caminho, colocando em risco toda a tua casa, colocando em risco toda a tua família, muitas vezes colocando em risco o teu ministério. Irmãos, vamos buscar a Deus na sua palavra. Se aquele homem andasse com as pessoas as quais, o centurião, eu estou falando, se aquele centurião conhecesse Paulo mais de perto, ele saberia que aquele conselho de Paulo era o correto. No final da história, desse contexto aqui, desse texto, nós vamos perceber que ele aprendeu a lição, mas aprendeu da pior forma possível. Tomara, não vai dar tempo de nós chegarmos lá não, no final do texto não. Mas infelizmente, muitas vezes nós agimos assim dentro de casa, tomando atitudes que colocam em risco as pessoas que nós mais amamos. Irmão, no teu barco estão os passageiros mais importantes da tua vida. O teu barco é a tua casa, é a tua esposa, é os teus filhos, ou os teus netos. Você não acha que está na hora de você ouvir as pessoas corretas? Chega de colocar em risco as pessoas que você ama. A tua família tem sofrido por conta das decisões erradas que você tomou, por conta de conselhos errados, de pessoas erradas que você ouviu. Esses homens, eles saíram daquele porto, daquele lugar, por achar que ali não havia estrutura para eles, não havia acomodações,
e por isso resolveram sair atrás de um outro melhor. Tem um ditado que diz assim que o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Mas aquelas pessoas, o centurião, o chefe daquela delegação, na pessoa do centurião, ele não compreendia isso, e ele resolveu tirar toda aquela galera, aquelas 276 pessoas que resolveram, chegaram ali. O texto vai dizer que foram alguns ventos que os levaram até aquele lugar, e agora eles estão ali, mas eles começam a olhar para o que está acontecendo em sua volta, percebe os ventos frios do inverno chegando, e eles julgam que aquele lugar onde eles estão é um lugar sem estruturas para aquelas pessoas, e eles partem arriscadamente para um outro lado, para um outro porto, arriscando toda aquela tripulação, arriscando a vida de todos que estavam com eles. Irmãos, o melhor lugar para você estar é onde você está. A tua família é a melhor família do mundo. Muitas vezes pessoas começam a espiar, a flertar com como os outros estão vivendo, começam a flertar, a observar outras famílias, começam a olhar o estilo de vida que elas têm, os passos que elas deram, as decisões que tomaram para que hoje elas estivessem daquela forma. Aí muitas vezes você é tentado, muitas vezes eu sou tentado a tirar a nossa família, a abandonar a nossa família, que é o melhor que nós temos. Você é tentado a sair do melhor lugar, que é onde você está, para ir para outro lugar. O texto vai dizer que ventos contrários os levaram até aquele primeiro lugar, que não foi a vontade deles. Eles não conseguiam tomar conta do navio, eles não conseguiam controlar o leme daquele navio, por mais que eles fossem peritos em navegação. A experiência deles não foi quem os conduziu até aquele porto, mas agora eles querem sair daquele lugar para ir para um outro porto, sendo que vamos enfeitar o negócio. Se os ventos que eu e você não podemos controlar dentro dessa situação, vamos dizer que era o Espírito os guiando para o salvamento da vida deles. Aí agora eles estão querendo sair dali, arriscando tudo para outro lugar. Então o texto vai dizer que ventos contrários os trouxe àquele lugar, que não foi a vontade deles, e agora eles agem de acordo com suas vontades. Eu quero sair daqui, e é urgente. E eles começam a ouvir um, a ouvir outro. Paulo dá o seu parecer, eles não querem acordo com Paulo. O centurião vai ouvir o piloto do navio, vai ouvir o dono da embarcação, e eles, não, dá para a gente arriscar sim, vamos arriscar. E aquelas pessoas partem, segundo a ordem do piloto, segundo a ordem do dono da embarcação. Paulo os adverte que o mar não está bom para a viagem, que perigos os aguardam, colocando em risco a segurança do navio e daquelas pessoas. Paulo diz, não partam, não é hora de nós partirmos não. Olha, os ventos não são bons, olha, vai ter perdas.
E olhe lá se não tiverem perdas de vida. Mas mesmo assim, diante de um conselho tão forte, eles resolvem obedecer às pessoas que eram marinheiras. Porque elas queriam sair dali, porque elas estavam olhando para o tempo, estavam vendo que os ventos do inverno estavam soprando e que elas teriam que sair dali. Eles desprezam o simples com segurança e partem à procura do estruturado, colocando em risco aqueles que é sua responsabilidade. Enquanto aquelas pessoas estavam ali naquele porto, elas estavam em segurança. Talvez não havia naquele porto uma estrutura às quais eles estavam acostumados a viver, a conviver na época. Mas tinha como eles sobreviverem ali. Tinham como sanar, evitar algumas perdas ali. Mas eles resolveram arriscar. E nós vamos ver que no decorrer do texto houveram grandes perdas. Eu quero fazer uma pergunta para você. Estamos terminando aqui. Para onde que você está indo? Que vozes você tem ouvido? Que conselhos você tem ouvido e atendido? Quem são as pessoas que estão te aconselhando? Cuidado, aprenda a discernir entre o certo e o errado, entre o bom e o ruim. Não é hora de você ficar arriscando, não. O verso 13 e 15. Diz assim: começando a soprar suavemente o vento. Preste atenção. Agora eles estão saindo de lá. Começando a soprar suavemente o vento, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Pensavam que tinham tomado a melhor decisão. Por isso levantaram a âncora. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta, contornando aquele litoral. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Eu quero que você feche teus olhos aonde você está. Feche teus olhos. Não se deixe levar por falsas sensações de calmarias. O centurião pensou ter tomado a decisão correta, e isso o fez continuar. A palavra do Senhor nos diz: há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final deles é morte. Começando a soprar suavemente, diz o texto que nós lemos. Eles pensaram que havia obtido o que desejavam, mas pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte. Meu irmão, tenha cuidado, tenhamos cuidado com as vozes que você ouve, tenhamos discernimento, sabeis discernir os espíritos. Aqueles homens partindo dali, vendo que o vento era suave, opa, tomamos a decisão correta. Mas de repente,
começou a soprar um vento forte, a ponto de eles perderem o controle da embarcação. Muitas vezes o inimigo, para nos enganar, para enganar eu e você, para fazer com que você pense que a decisão que você tomou segundo a carne, quando você deixou de ouvir o teu pastor, de ouvir a tua pastora, pessoas tementes a Deus, para ouvir pessoas que carnais, podemos dizer assim. Aí agora, diante daquela decisão carnal que você tomou, as coisas, o vento está soprando devagarinho, o vento é suave, e nos dá aquela falsa sensação de segurança, aquela falsa sensação que tomamos a decisão correta. Mas o final dessa decisão pode levar à morte. O verso 15 diz assim: o navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. O navio foi arrastado por uma grande tempestade. E agora, quando estamos no meio da tempestade, temos que ter cuidado com as decisões que tomamos, pois somente com nossas forças não poderemos escapar das perdas. E nessa hora, é hora de refletir. É hora de refletir e ver o porquê de tudo está acontecendo. Porquê que tudo está acontecendo dessa forma. E começar a clamar por misericórdia. Começar a clamar por Deus por perdão. Talvez você está aqui nessa noite e você tem sido alguém que foi enganado, que foi enganada. Você ouviu conselhos errados. Fique de pé em nome de Jesus. Você pode ficar de pé agora em nome de Jesus. Mas talvez você está aqui nessa noite e tem percebido um grande vento batendo na tua casa. Tem percebido um vento muito forte levando o teu barco, que é a tua casa, que é a tua família. E agora você não sabe mais o que fazer, porque você ouviu pessoas erradas, tomou decisões erradas, tomou conselhos errados. Pastor, e agora o que é que eu faço? Tem jeito para mim? Tem. Sempre tem jeito. Toda decisão ruim que você tomou, saiba que tem jeito. Tem solução. E a decisão é começar a clamar ao Senhor. Começar a reconhecer que decisões erradas te levaram para onde você está. Feche teus olhos, começa a falar com Deus nesse momento. Aleluia. É hora de refletir. É hora de ver o porquê de tudo que está acontecendo. É hora de você clamar por misericórdia. Se o barco está à deriva, é hora de você orar, irmão. Se a tua família está à deriva, se você não sabe o que fazer, é hora de você orar, é hora de você começar a clamar a Deus. É hora de você olhar para dentro de você. Se você for de repente alguém que tomou uma decisão contra a vontade da tua esposa, que você machucou a tua esposa, magoou a tua família, volte. Comece a falar com Deus, que Ele vai te orientar. Ele vai dizer: veja quando que você começou a cair. Ele vai falar ao teu coração: veja como e quando você começou a se afastar de mim. E Ele vai falar ao teu coração para que você se arrependa, para que você peça perdão. E quando eu e você começamos a compreender isto, começamos a ouvir essa voz: pastor, como que eu sei que essa voz é de Deus? Irmão, o diabo não manda ninguém pedir perdão, não. O diabo não manda você se humilhar, não. O
diabo não manda você pedir desculpa, não. O diabo não manda você voltar para o seio da tua família, não. Clame a Deus nessa hora. Clame por misericórdia nessa hora. Tem jeito para você. Tem solução para você. Aleluia. O texto diz que eles desceram as velas e deixaram que o vento levasse o navio por conta do medo. Só tu tens a vida. Comece a orar. Comece a refletir. Até que ponto você chegou? Até que ponto você foi capaz de se distanciar? Que coisas terríveis, meu irmão. Que coisas terríveis, minha irmã, você não tem feito. É hora de você começar a falar com Deus. É hora de você cair em si. Começar a fazer o caminho de volta. Faça o caminho de volta nessa noite. Comece em nome de Jesus. Sobre mim, enche-me de ti, até transbordar. Comece a falar com Deus. Comece a pedir misericórdia na tua vida. Comece a pedir que Ele venha guiar as suas decisões. Enche-me de ti. Diga assim: Senhor, minha família, estou entregando um leme nas tuas mãos. Comece a fazer isso em nome de Jesus. Comece falando com Ele: Senhor, me perdoa. Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. Eu não tenho sido um bom pai de família. Eu não tenho sido uma boa mãe de família. Eu tenho colocado a minha família em risco. Eu tenho colocado a saúde dos meus filhos em risco. Mas eu estou disposto a voltar agora, Senhor. Eu quero fazer esse caminho de volta hoje, Senhor. Senhor, me aceita de volta. Senhor, nessa noite eu estou te entregando o controle da minha casa nas tuas mãos. Estou te entregando o leme do meu barco nas tuas mãos. Fonte de vida. Oh, Senhor, eu quero acertar. Eu quero acertar. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero levar outras pessoas até o teu trono, até a tua presença. Senhor, aceita-me de volta nessa noite em nome de Jesus. Cante. Eu nunca vou me saciar. Aleluia. Enche-me de ti até transbordar com tua glória sobre mim. Aleluia. Enche-me de ti. Enche-me de ti, Senhor. Enche-me da tua palavra. Oh, Senhor, eu quero tomar a decisão correta sempre. Eu quero ouvir conselhos corretos, sim. Oh, Deus, mas é somente através da tua palavra que eu vou poder discernir. É somente através da tua palavra que eu vou saber que eu estou na decisão correta, no rumo certo. Aleluia. Iremos nós. Só tu tens as palavras de vida. Ó Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna. Não tem outro lugar. Para onde é que eu vou? Eu não quero ir para outro lugar, Senhor, porque é só tu que tens as palavras de vida eterna. Só tu tens o melhor conselho para minha casa, para minha vida. E nessa noite, você que decide servir ao Senhor, levante tuas mãos ao céu, comece a falar com Ele agora, em nome de Jesus. O Deus Emmanuel, enche-me, enche-me, até transbordar pra onde
águas de vida. Quando eu e você ouvimos a palavra do Senhor, ela nos leva a um porto seguro, ela nos leva a um porto de paz, de segurança. Enche-me até transbordar, derrama a tua glória, derrama a tua glória. Enche-me até transbordar, derrama a tua glória, derrama a tua glória. Enche-me até transbordar, derrama a tua glória, derrama a tua glória. Enche-me, Deus. Você vai sair daqui nessa noite cheio da glória do Senhor, cheio do Espírito de Deus, porque você está se alimentando da palavra. As suas decisões vão mudar a sua vida. Você vai conduzir a tua família através dos conselhos da palavra do Senhor. Talvez você chegou aqui nessa noite depois de ter algumas perdas, até transbordar, mas eu quero dizer algo para você. derrama a sua glória. Deus tem muito a acrescentar na tua vida. Ele quer te dar uma nova maneira de pensar, em nome de Jesus. E você que está aqui nessa noite, que compreendeu essa palavra, que quer renovar a tua aliança com Ele, que quer entregar a sua vida nas mãos dEle, que quer entregar o teu barco, que é a tua vida, que quer entregar o teu barco, que é a tua família, nas mãos dEle. Levante sua mão assim, ó. Nós queremos orar por você. Nós queremos orar por você. Paizinho, nós te apresentamos esses irmãos. Ó Deus, o Senhor os conhece. O Senhor nos conhece. Sabe que em algum momento de nossa vida, em algum momento da nossa vida, nós tomamos decisões erradas, tomamos rumos diferentes, que não era aquilo que o Senhor tinha para nós. Mas nesta noite nós estamos voltando para o centro da tua vontade. Recebe-nos, recebe-os em nome de Jesus. Que nós possamos andar juntos, que nós possamos andar juntos em unidade de vida, navegando em águas que muitas vezes poderão não ser tão calmas, mas que o Senhor estará conosco. Estaremos sendo guiados pelo teu Espírito Santo. E assim, Deus, nos recebe no teu reino, em nome de Jesus. Levante suas mãos para o céu, toda a igreja, levante suas mãos para o céu. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, sobre a tua casa, que Ele tenha misericórdia de nós, que o Senhor te dê uma semana de vitória, uma semana de livramento, uma semana de muito poder de Deus, uma semana de muito enchimento do Espírito Santo em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Rei Jesus.